Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o senador Fabiano Contarato. Ontem eu disse ao senador Alessandro Vieira que a CPI, entre grandes serviços que ela está prestando ao Brasil, um deles é apresentando senadores que o Brasil não conhecia. O senador era conhecido no seu estado, claro, foi eleito no seu estado, mas o Brasil não conhecia uma série de senadores e tinha uma imagem negativa, vendo um, dois, três senadores que não gostava, ouvia falar, e falava que o conjunto dos 81 senadores era assim. Não é, lê do engano, e a CPI tem demonstrado isso, especialmente o senador Fabiano Contarato, que tem tido uma atuação exemplar. E, senador, a semana passada, na quarta-feira, salvo engano, eu estava acompanhando o depoimento daquele senhor, Otávio Facuri, que me processa, inclusive, ele tem 2 processos contra mim. E aí eu acompanhei todas as sessões da CPI, e aí teve aquele momento que eu acho que foi um dos momentos épicos dessa CPI, e bonito e triste, né, ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente combina as duas coisas, que quando o senador Omar Aziz falou, não, o senhor vai fazer o seu pronunciamento, se dirigindo ao senhor, aqui da cadeira de presidente. E era um ato, uma postagem de homofobia desse senhor Otávio Facuri. Naquele momento, acho que o Brasil inteiro, todo mundo assistiu, a repercussão foi enorme. Isso é que o senhor fez, isso é que é um ato de coragem. Como é que foi aquele momento para o senhor? Eu queria que, por favor, o senhor nos explicasse. Eu agradeço o senhor ter aceito o meu convite. Ô, Marco Antônio, inicialmente eu quero esclarecer que eu só tomei conhecimento daquela ofensa na noite anterior. E Perfeito. eu fiquei, assim, muito abalado, quase não dormi à noite, e vim para o Senado, cheguei bem cedo na CPI e ainda estava na dúvida se eu devia ou não falar, porque eu fiquei num conflito, talvez eu pudesse chamar isso um conflito moral. Devo me expor minha família, expor minha vida privada, ou não devo expor? É como se você tivesse em direito, a gente chama assim, quando você tem um conflito de direitos entre um direito individual e um direito coletivo, qual que deve se preponderar? É esse conflito que eu fui ali. E eu confesso que eu decidi isso assim, momentos antes de começar a CPI. Tinha falado apenas com o relator e com o senador Randolph, não tinha falado e nem mostrado a ofensa para o senador Omar. E foi uma surpresa para mim muito grata, e eu achei de uma generosidade do presidente da CPI, me convidar. Aquilo aconteceu na hora, eu não sabia que aquilo ia acontecer, eu acho que ele resolveu fazer isso naquele momento. Então, aquilo me pegou de surpresa, porque para mim foi um ato de simbólico muito forte. Não só a fala, mas assim, o ritual da CPI, ela tem é como se tivesse assim um degrau superior em que fica o presidente, o depoente, o relator, e num degrau inferior os senadores. Então, quando ele me chama, eu não sendo membro da CPI, eu não sou nem titular nem suplente, quando ele me chama e me dá local ali como presidente para conduzir, para confrontar uma pessoa que praticou um crime contra você, que momentos antes sustentou uma fala em cima da palavra família, falando que cumpre a lei e o comportamento moral. E eu começo a apontar, Pierre Calamandré era um juiz que ele falava que o operador do direito tem que saber apontar o direito. E eu falava assim, olha, você fala que cumpre a legalidade, mas você está violando uma lei federal. Você está violando um crime. Você fala em moralidade, mas os filhos costumam olhar para os pais como espelho para ser alguém na vida. Então, naquele momento, eu decidi falar porque eu entendi que a minha omissão equivaleria a um ato de covardia. Eu que tenho um local de fala, sendo um homossexual, assumidamente, com muito orgulho da minha família, se eu não falasse, quem vai falar por essas famílias? Mas eu confesso que é muito difícil, porque quando você sofre isso, é um misto de você ter uma coordenação da sua fala e um controle do seu fator emocional. Então, essa dualidade do racional com a emoção e saber comunicar isso de forma a tocar no coração das pessoas mesmo. Essa fala ali, eu me perdoe, mas eu jamais imaginei que fosse ter a proporção que teve, jamais imaginei. E não foi uma fala só para a população LGBTQIA+. Para mim, foi uma fala para toda a população, porque quando você fala
nos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação, quando você tem um ataque homofóbico, você também tem, são interligados ataques por preconceito da raça, da cor, da etnia, da religião, da orientação sexual, do sexo, do sexismo. E eu não imaginava que tivesse essa repercussão. Eu confesso que eu fui tocado com a abordagem de uma servidora daqui do Senado, que eu nem sei quem é, que ela chegou, me pediu se ela podia me abraçar, ela estava chorando, falou assim, eu tenho uma filha trans. Olha, e eu recebi muitas mensagens de pessoas que eu não conheço do Brasil, falando assim, olha, eu sou casado, tenho minha esposa e meu filho vimos a fala do senhor e o senhor nos tocou. Quer dizer, se você consegue tocar, eu acho que essa é a grande magia. Outro dia eu li de algum lugar falando que a função do parlamentar é usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil mesmo. É apresentar o Brasil a essas diferenças que nós temos dentro do Estado Democrático de Direito. Então, quando eu vi que eu consegui, de alguma forma, tocar no coração de alguém e essa pessoa mudou, me torno o homem mais feliz do mundo. Não tem mandato que dê isso, não tem dinheiro, não tem absolutamente nada, porque aí você fala assim, meu Deus, é esse o objetivo da vida, né? Eu sempre quis exercitar isso. O que eu vou fazer para construir um Brasil melhor, um Espírito Santo melhor? Bacana, senador. E a gente assistindo, já são acho que 5 meses de CPI aproximadamente, né? A todas as sessões, eu assisti acho que quase todas ou todas, a gente fica horrorizado, porque apareceu um Brasil, eu não sei se a gente tem uma visão muitas vezes até excessivamente otimista do Brasil, um Brasil que eu confesso ao senhor, eu não conhecia. Hoje mesmo, vendo os relatos da sessão, eu falo, meu Deus do céu, não é possível que um médico possa agir assim, né? Não é possível que uma empresa possa agir assim, não é possível que um governo, um ministério, agentes públicos, quer dizer, esse Brasil que foi apresentado é um Brasil cruel, né? Aquela história do homem cordial, não, é um Brasil do genocídio. E o senhor sempre tem tido intervenções fazendo essa associação entre a questão da emoção das pessoas, das famílias, que são 600 mil famílias que perderam seus entes queridos, com a legislação e com a ação do Estado, né? Para o senhor, o que está sendo essa CPI? O que representou? Porque ela está quase no final, daí o verbo no passado da CPI. Olha, na verdade, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito já está dando uma contribuição muito positiva para o país. Em 2 aspectos. Primeiro, que ela fez com que o governo, que é negacionista, que difunde a chamada imunidade de rebanho, tratamento precoce, a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, pudesse começasse a correr para vacinar a população. Porque se não fosse a CPI, não acredito que nós estaríamos tendo a vacinação como nós já estamos. Impediu a concretização de contratos bilionários que teriam repercussão com o erário público. Mas também eu acho de fundamental importância quando ela apresenta esse Brasil para o Brasil. Não só... e também com relação aos senadores mesmo, né? Quando as pessoas começaram a ver qual é a função de um senador, de um parlamentar. Então, quando você fala assim, poxa, realmente tem senadores, aí você vê uns que têm um comportamento mais de adesão ao presidente da República, à tese negacionista, à utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, o que eu acho um grande perigoso isso, porque o parlamentar ele tem uma função social muito forte. Então, nós temos que ter responsabilidade com que vamos comunicar com a população para você não difundir isso, né? E eu acho que a responsabilidade ela se impõe ali. Mas esse momento da CPI, de apresentar o Brasil, o próprio Brasil, e ver como que há essa diferença e o tratamento que foi dado, eu acho isso de fundamental importância. A CPI já coletou provas de natureza objetiva e subjetiva de inúmeros crimes, de inúmeros, não falo 1, nem 2, nem 3, de inúmeros crimes, tanto crimes comuns, previstos no Código Penal, como de crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079, de 1951, e no próprio artigo 85 da Constituição Federal. Eu acredito que o senador Renan Calheiros deva fazer essa diferenciação das condutas praticadas, individualizando essa conduta de quem efetivamente teria responsabilidade criminal ou responsabilidade administrativa pelo agravamento da CPI, da Covid. Mas eu entendo que a contribuição ela é muito positiva e a população começou
a olhar o parlamento, eu acho, de forma diferente. E aqui eu não quero fazer uma crítica, mas eu acho que o Senado está dando uma resposta muito positiva em diversos momentos com esse governo, freando retrocessos, tendo mais serenidade, sobriedade e falando, olha, calma. Claro que nós temos aqui uma divergência de afinidades por questões partidárias, mas, no contexto geral, eu acho que a contribuição ela é muito positiva e a população está vendo isso. Senador, justamente sobre isso, a questão de... Só para complementar uma coisa que Desculpa. você falou da crueldade do ser humano, você me fez lembrar Thomas Hobbes, né? Quando ele escreve o Leviatã, ele fala assim, o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem, né? Quando você chega ao ponto de enxergar isso e você verifica, como você falou, você ouvir esses depoimentos, o que foi feito ali, tratamento paliativo, prescrição de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, médicos assinarem sem sequer ter avaliado o paciente, é uma coisa que deixa a gente assim, estarrecido, né? De forma negativa. Então, eu só queria fazer essa complementação, porque você falou da crueldade. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, senador, a questão que o senhor sempre destaca, e mesmo agora, da responsabilização. Vamos aguardar, claro, o que vai aparecer, o relatório do relator, que deve, e depois isso encaminhado ao Ministério Público, né? Vamos ver como é que o Ministério Público também vai agir, e também nos estados, né? Porque isso, você tem os braços nas 27 unidades da federação. O temor que eu tenho, acompanhando do que eu estudei de história do Brasil, do que eu vi e tal, é empurrar os 600 mil cadáveres para baixo do tapete. Mas eu acho que dessa vez vai ser um pouco difícil, inclusive por causa da CPI, né? A CPI que joga esse papel fundamental. Essa questão da responsabilização, especialmente do presidente da República, como é que o senhor analisa isso? Olha, ela é latente, né? Eu costumo falar, a CPI provou que o presidente apostou no tratamento precoce. Tratamento precoce é crime de charlatanismo. Apostou na imunidade de rebanho. Isso é epidemia qualificada pela morte, que é crime hediondo, com pena de 20 a 30 anos. A CPI provou a existência de gabinetes paralelos. Os ministros da Saúde vieram aqui na CPI e falaram, olha, nós não tínhamos autonomia no Ministério da Saúde. Não existe no quadro organizacional do Estado de Direito gabinete paralelo. Isso é usurpação de função pública, isso é crime. A CPI provou que o presidente recusou inúmeras ofertas da Pfizer. Isso é prevaricação. A CPI provou irregularidades no contrato da Covaxin, e o presidente foi alertado sobre isso por um funcionário do Ministério da Saúde, levado pelo irmão, que é deputado, e ele falou que ia apurar e não apurou. Isso é prevaricação. A CPI apurou que o governo brasileiro deixou de atender os nossos irmãos brasileiros em Manaus. Eles morreram por asfixia. Isso tem que ser atribuído. Então, tudo que eu estou falando foi provado. Isso foi provado e caracterizado, tanto por provas objetivas como provas subjetivas. E o presidente sistematicamente estimula a aglomeração sem utilização de álcool em gel, máscara, distanciamento social. Isso é crime previsto no Código Penal, como infração de medida sanitária. Está lá no Código Penal. Então, é um conjunto de crimes que, para mim, está muito caracterizado. E agora você vai falar assim, mas por que a responsabilidade seria do presidente da República? Porque quem é pessoa jurídica de direito público externo que tem legitimidade para celebrar contratos de aquisição de vacinas e insumos é o Estado brasileiro através do presidente da República e seus ministros. Porque a saúde pública é um direito de todos, mas é dever do Estado. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Constituição Federal, no artigo 6º e no artigo 196. Ora, o governo federal ele foi diretamente responsável pelo agravamento da pandemia, por esses quase 600 mil brasileiros que perderam a vida e mais de 20 milhões que estão com sequelas irreparáveis. Então, ele tem um comportamento por ação, ele tem responsabilidade por omissão, porque aí o Código Penal é claro, quando no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, ele fala a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E ele tem, por lei, a obrigação de tutelar o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. E ele agiu por dolo.
que dolo no Brasil não é só a intenção. O conceito de dolo está no Código Penal desde 1940, no artigo 18. Lá o legislador fala, diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado. Ali, dolo é intenção, é vontade, mas ele coloca uma conjunção alternativa, ou assumiu o risco de produzir o resultado. É o chamado dolo indireto, ou dolo alternativo. Então, eu não tenho dúvida que a responsabilidade do presidente da República se dá por ação e por omissão a título de dolo. E quem, de qualquer forma, tenha concorrido para esses crimes, responde pelo mesmo crime, porque no Brasil foi adotada a chamada teoria unitária ou monista, no concurso de pessoas, ou codelinquência, ou concurso de agentes, que está no artigo 29, que diz quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Então, eu acho que a CPI já prestou esse serviço na mudança comportamental do presidente da República, e agora a população começou a entender e enxergar melhor a função do Senado Federal como fiscalizador do Executivo, e também trouxe à tona elementos de natureza objetiva e subjetiva para atribuir a responsabilidade a quem quer que seja. Ninguém está acima da lei, nem o presidente da República. Agora, é óbvio, claro, desculpe, pode continuar. Não, é óbvio que quando você conclui uma comissão parlamentar de inquérito, e aí eu quero fazer uma ressalva, que de todos os ministérios públicos, todos, Ministério Público do Trabalho, lista tríplice, escolha. Ministério Público Militar, lista tríplice. Ministério Público dos Estados, lista tríplice. Distrito Federal, lista tríplice. O único que não é escolhido por lista tríplice é justamente o Procurador-Geral da República. Eu, no primeiro ano de mandato que eu estava aqui, eu apresentei, na primeira sabatina do atual procurador, eu falei, olha, procurador, não é nada contra o senhor, mas eu defendo a escolha por lista tríplice. Eu apresentei uma PEC, lá no primeiro ano de mandato, lá atrás. Infelizmente, não foi votada, até hoje. Mas, se isso acontecesse, você dá mais autonomia e independência à instituição do Ministério Público. Porque, muito bem você falou, ao final de tudo isso, vai ser remetido àquele que detém a titularidade para propor, para deflagrar uma ação penal, que é o Ministério Público. Até do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, o Ministério Público tem duas funções. Ele exerce a função de custos legis, que é fiscal da lei, e ele exerce a função de dominus litis, que é dono da ação penal. Então, compete ao Procurador-Geral da República deflagrar ou não. Agora, aqui eu faço um alerta, só para concluir. O Supremo Tribunal Federal está vigilante. Nós vimos que, recentemente, eu fui até um dos subscritores que fez uma representação por crime de prevaricação, no caso da Covaxin, pela omissão do presidente da República, e a Procuradoria-Geral da República, que tinha opinado pelo arquivamento, o Supremo mandou devolver. Agora, recentemente, a ministra Rosa Weber, a Procuradora-Geral da República, falou que não tinha problema a não utilização de máscara, que não tinha comprovação, falou que não era crime, ela mandou devolver. Então, o Supremo também está vigilante no comportamento de quem detém a titularidade da ação penal, que é aquele que deve ser o defensor da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Senador, justamente sobre isso, nós sabemos que a justiça no Brasil é muito lenta, tudo muito lento. Esse é um dado. Outro, quem está na presidência da República tem muitos meios para impedir um processo, por exemplo, de impeachment. Basta que reza a Constituição, acho que é o artigo 51, né, que compete privativamente à Câmara autorizar. E, no momento, isso parece não ser possível, tendo em vista, inclusive, a posição do presidente da Câmara dos Deputados. Tudo bem, pode ter infração penal comum, mas aí cabe ao Procurador-Geral da República, que não o fará também. Então, pode ocorrer que todos esses crimes gravíssimos, como nunca na história do Brasil, que ocorreu em tão curto espaço de tempo, uma tragédia sanitária dessas proporções, com todas as questões que o senhor falou, não sejam apurados ainda no momento que ele é presidente da República. A questão que eu coloco nessa hipótese ao senhor é o seguinte: fora da presidência da República, que ele saia por alguma razão, ou por impeachment, por renúncia, por derrota eleitoral o ano que vem, eu espero que saia antes, mas tudo bem. Ele poderá ser, como um cidadão responsabilizado por tudo isso que ele fez no exercício da presidência da República? Eu não tenho dúvida, por isso que eu falei que eu fiz questão de fazer a diferenciação dos crimes comuns, dos crimes de responsabilidade,
porque quando ele atenta contra os poderes, ele está praticando um crime de responsabilidade. Está lá. Ele participa de movimentos antidemocráticos, a prova disso foi o comportamento no dia 7 de setembro. Ele participa de movimento para fechar o Supremo, o Congresso Nacional, ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, ataca a imprensa, reduz a participação da sociedade civil, criminaliza ONGs, nega a ditadura, ovaciona torturador. Então, são vários crimes de responsabilidades, previstos tanto no artigo 85 da Constituição Federal, como na Lei 1079 de 1951, que trata dos crimes de responsabilidade. Então, eu não tenho dúvida dessa responsabilização. Agora, também há que se entender que há, além da responsabilidade aqui no Brasil, eu entendo perfeitamente possível uma responsabilidade no Tribunal Penal Internacional, porque foi violado o principal bem jurídico, não é à toa. O abre-alas do Código Penal, ele começa no crime de homicídio. Por quê? Tudo tem uma razão de ser. Porque existem diversos bens jurídicos que têm que ser protegidos pelo Estado brasileiro. Mas o legislador entendeu, sabiamente, desde 1940, que o principal bem jurídico que tem que ser protegido é a vida humana. Por isso que ele começa com homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. Porque a vida humana é o principal bem jurídico, para depois ir para a integridade física, para depois ir para o patrimônio, para depois ir para... e assim sucessivamente. Então, eu não tenho dúvida de que houve a violação ao principal bem jurídico e com a digital do presidente da República. Eu espero que, tanto aqui como internacionalmente, ele seja responsabilizado pelo que fez, claro, assegurando contraditório e ampla defesa, como é inerente a qualquer pessoa. Eu queria colocar só uma última questão. Senhor, sei que a agenda do senhor está complicadíssima. Uma última questão. O senhor vai ser candidato ao governo do Estado ano que vem no Espírito Santo? O senhor pensa nisso ou não? Olha só, Marco Antônio, eu sou assim, eu quero fazer um bom mandato como senador. Quero contribuir para construir um Espírito Santo melhor, um país melhor. Eu estou saindo efetivamente da rede, isso já foi publicizado, eu ainda não defini para qual partido, mas eu me identifico mais com 3 partidos, o PSB, que é do governo do Estado, que é o Casa Grande, o PDT e o PT. São 3 partidos que eu tenho maior adesão por questão de identidade ideológica mesmo. São os partidos que mais defendem os pobres, os negros, os índios, quilombolas, que lutam pela preservação ambiental, por um Estado com E maiúsculo, onde que o Estado assuma a sua responsabilidade com todos os direitos, tanto os direitos sociais como os direitos individuais, como os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, eu me identifico mais com esses partidos. Eu ainda não defini, estou para decidir a qualquer momento, se Deus quiser. Agora, para qualquer um partido desse que eu for, se tiver a construção do projeto do governo do Estado, e se os dirigentes, por uma decisão democrática da sua maioria, entender que meu nome seria o melhor para concorrer ao governo do Estado, eu não me furtaria disso. Eu acho que o Espírito Santo merece debater, merece ter uma candidatura progressista, mas isso não é um pré-requisito, isso não é uma questão sine qua non, dizer assim, de eu ir para um partido A, B ou C. Isso, se for definido, irei com o maior prazer. Como o presidente gosta de usar o hino, eu vou usar aqui e verás que um filho teu não foge à luta. Eu espero, de forma oportunista, senador, que o senhor guarde para a próxima eleição, porque o senhor é muito importante para o Senado, sabe? Eu digo isso porque eu sou aqui de São Paulo, e, infelizmente, por uma série de razões, os 3 senadores de São Paulo não têm participado da CPI. Isso no estado que tem a maior população, o maior número de eleitores, o maior PIB, o maior número de infectados e o maior número de óbitos, né? Infelizmente, cada um pode ter sua justificativa, mas eu acho que não justifica, para ser redundante, porque eu lamento muito, isso ocorreu também com o estado do Rio de Janeiro e com Minas Gerais. É estranho, o triângulo de ferro da política brasileira, dos estados mais populosos e que foram que mais sofreram foram, eu vou usar a expressão omisso, pode ser meia dura, mas eu acho que foram omissos. E o senhor sempre teve uma participação muito ativa e o senhor é muito importante para o Senado. Então, se pudesse estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, seria ideal. Você está sendo querido comigo, Marco Antônio. Você está sendo querido, você está sendo generoso comigo. Eu espero, assim, eu sinceramente, se você me perguntasse assim, Contarato, qual o seu sonho enquanto senador? Isso não é demagogia. Eu tenho 2 missões na minha vida, que é ser servidor público e ser professor. Eu estou como senador, mas se eu pudesse diminuir esse abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos, eu já seria muito feliz.
Se eu pudesse tocar como a minha fala tocou em inúmeras pessoas e elas mudarem o comportamento, respeitando aquilo que eu acho mais sagrado, que é a dignidade da pessoa humana, eu seria mais feliz no mundo. Aquilo que eu falei, que da orientação sexual não define o caráter, é que eu efetivamente aprendi isso. As pessoas dão muito valor, e aqui é uma casa de vaidades, a status, cargos, funções. Mas o que eu vou deixar de legado para os meus filhos, para uma sociedade melhor? Eu passei 10 anos dentro do DML liberando vítimas fatais. Ali eu aprendi muito. Jamais busquei a perfeição, mas o aperfeiçoamento enquanto ser humano. Ali eu olhava em cada necrópsia que eu assistia, que eu presenciava, como um espelho que refletia para a minha própria imagem. Então, eu fico assim, eu acho que é esse o grande desafio de todos nós, e não só do político. Eu gosto de falar já a frase de que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar a sociedade? O que você está fazendo para transformar a sociedade? O que nós estamos fazendo para transformar a sociedade? Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer sistematicamente. Platão, salvo engano, Platão falava que a sabedoria está na repetição. Eu acho que a gente tem que estar repetindo isso e exercitando isso para buscar um Brasil mais justo, fraterno, igualitário, inclusivo e plural. É esse o meu sonho. Olha, o senador Fabiano Contarato, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela entrevista, por todas as questões que o senhor colocou, pela sua atuação no Senado, que é brilhante, e especialmente na CPI, que todo mundo, o Brasil inteiro está acompanhando, e agradeço muito a gentileza do senhor ter aceito o meu convite, já de antemão deixo o convite para uma próxima oportunidade, nós voltarmos a conversar. Muito obrigado, senador. Um abraço, Marco Antônio, conta sempre comigo e estou à disposição de vocês. Valeu, então. Muito obrigado.